Amém. Graça e paz. Boa noite. Amém. Graças a Deus estamos aqui reunidos na presença dele. Amém. Para juntos podermos adorá-lo, bendizê-lo no nome e ouvi-lo. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 25, a partir do versículo 1. Nós leremos o livro de Mateus. Ele não tem a pretensão de narrar os fatos de ordem cronológica, né? A vida de Cristo, ela não é narrada em Mateus de forma cronológica, e sim por assuntos. E nós temos em Mateus 5 grandes discursos de Jesus. Ele faz 5 grandes discursos. E esse texto que nós vamos ler é o 5º grande discurso de Cristo, que começa no capítulo 24, vai até o capítulo 26, versículo 2, que é o discurso do tempo do fim. Amém? Nós leremos uma parábola de Cristo, que é a parábola das 10 virgens. Versículo 1 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E, como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram e pegaram as suas lamparinas. E as imprudentes disseram aos prudentes: Deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Nós lemos a narrativa, uma parábola de uma festa de casamento, uma narração de uma festa de casamento, um cortejo. O que era um cortejo? O noivo, era de costume, o noivo sair de sua casa e ir na casa da noiva, ao encontro dela, para pegá-la e os dois se casarem. E normalmente, a noiva tinha o seu cortejo e o noivo o dele, pessoas que o acompanhavam para a cerimônia. Hoje nós temos as madrinhas e os padrinhos, Então, naquela época, a noiva tinha as suas amigas, as virgens, moças que acompanhavam a noiva. E essas 10 moças estavam ali esperando o casamento, o noivo chegar, para juntos eles irem acompanhando o casal para o casamento. Por isso que as tochas, as lamparinas eram como se fossem tochas. Não sei se vocês já foram acampar, um luau, que tem aquele... Esqueci o nome, mas acho que é tocha mesmo. Que tem uma lata, um recipiente que tem uma cordinha. Aí ali vai algum líquido. No nosso contexto aqui é querosene, normalmente. Mas naquela época era um óleo que ia queimando. E as imprudentes levaram só a sua tocha. Só que as prudentes levaram um óleo reserva. Então a gente vê que as 10 estavam ali. As 10 se arrumaram. As 10 sabiam onde deveriam estar, elas estavam no lugar certo.
Elas tinham as suas lamparinas, elas tinham o seu adereço e todas elas estavam aguardando o noivo. Nós vemos aqui Jesus contando uma parábola sobre o fim. Quando você lê Mateus do 24 ao 26, você vai ver várias parábolas e Jesus anunciando o fim, anunciando o encontro, quando Jesus voltaria, a segunda vinda de Jesus. Quantos estão aguardando? Amém. Jesus, amém? Nós todos estamos aguardando Jesus. E essas 10 moças também estavam aguardando o noivo. E nós vamos ver vários contextos onde pessoas aguardam, às vezes, um senhor que vai voltar, empregados que esperam o seu senhor. E aqui as 10 moças que estavam esperando o noivo. E é um contexto um pouco diferente das outras parábolas, porque é um contexto onde todos estavam preparados. Todos estavam arrumados. Nós temos contextos de empregados que foram pegos de surpresa. Nós temos uma outra parábola que fala de convidados para um casamento que não estavam preparados para ir e não foram. Nós temos convidados que foram e não estavam com a roupa adequada. Mas essa parábola é diferente, porque todos estavam adequadamente preparados. Certo? Nós vemos pessoas que aparentemente estavam no lugar certo, estavam da forma certa, com a postura certa. Só que elas começaram a ficar com sono. Eu imagino uma situação, se a gente for contextualizar, a gente podia falar que a nossa situação de igreja, todos estamos aguardando o noivo, amém? Todos ansiamos o seu retorno. Todos queremos o seu retorno. Muitos de nós nos encontramos de forma certa, correta, vestidos adequadamente, prontos para a chegada do noivo. Só que, como na parábola, o noivo demora. E a gente começa a sentir sono. Né, André? Você está bocejando. Momento certo. Como você que está me ouvindo, às vezes cochila assim. Por que a gente dorme? Hein? Porque a gente está cansado. Por que a gente tem sono, né? Para repor a energia. Ou quando a gente relaxa. Você já passou por um momento de relaxamento tão grande assim que você dormiu sem nem perceber? Parece que alguma coisa te abraçou assim, você se jogou, né? Igual criança, né? Daí quando a criança, às vezes a criança está muito cansada, ela precisa relaxar para conseguir dormir. E você, quando a criança relaxa, sei lá, parece que a alma sai do corpo, né? Você já dormiu assim, de se entregar ao ponto de não tem mais nada, não tem ninguém. Mas por que você dormiu? Primeiro ponto, porque você estava cansado. Ou porque você relaxou. Você não está mais em prontidão. Do contrário também, quando você não dorme, é porque você está em alerta. Né? Algumas pessoas têm dificuldade para dormir. E mesmo muito cansadas, elas não conseguem pegar no sono. Por quê? A mente está alerta. Então, se você está em alerta, você não dorme. Não tem como. Salvo no momento de extremo cansaço que o seu corpo desliga, né? Mas normalmente você dorme porque você relaxou. Se você está em alerta, você não dorme. E é isso que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. O que acontece quando pessoas supostamente que deveriam estar em alerta, pessoas que deveriam estar aguardando, pessoas que deveriam estar prontas para partir, porque era isso que deveria estar acontecendo. Elas deveriam estar prontas para sair. Porque quando elas ouvissem alguém falar, o noivo chegou, elas tinham que sair depressa. E o que leva essas pessoas que deveriam estar em alerta, estar vigiando,
adormecer. O que distraiu elas da sua vigia? O que distraiu elas do momento em que elas precisavam estar dedicando a sua concentração e a sua espera e a sua alerta? Quem é você? Será que você se enquadraria nessa história dessas pessoas que dormiram? Dessas mulheres que dormiram, que cochilavam, que perderam a expectativa na chegada do noivo? Elas perderam a expectativa, elas pararam de esperar. Primeiro ponto, elas não quiseram mais esperar. Quando elas ouviram a voz, elas despertaram. Mas o que aconteceu que as fez dormir? O que aconteceu que as fez desinteressar da chegada do noivo? Elas se deixaram vencer pelas circunstâncias. As circunstâncias ao redor as distraíram. O cansaço, a fadiga, a espera as distraíram e elas dormiram. E você? O que tem te feito dormir? O que tem te feito distrair do foco de esperar o Senhor? O que tem te feito abandonar a prontidão? O que tem te feito estar aquém do que está acontecendo no reino de Deus? Porque a sensação, querido, que às vezes quando a gente fala, quando a gente ministra, quando a gente prega, a sensação de estar falando para pessoas adormecidas. Você já tentou conversar com alguém dormindo? Não dá? Você está falando, mas a pessoa não está ouvindo, né? Assim, tem gente que até responde, mas a pessoa está dormindo. E às vezes a sensação que nós temos é que vocês estão dormindo. Porque a gente fala, a gente mostra e parece que o que sai daqui não chega aí. Parece que às vezes a gente pede um retorno, a gente pergunta como é que foi, o que foi falado. Não sei se no grupo pequeno ainda acontece isso, mas na minha época, quando eu liderava o grupo pequeno, acontecia. O que foi ministrado no domingo? Qual foi a experiência que vocês tiveram na palavra? E ninguém sabia dizer nada. Ainda tinha algumas palavras, eu esqueci. Você esqueceu não, você estava dormindo. Você não ouviu. Você não foi impactado. Você não estava alerta. Você não estava pronto. Nosso coração, ele está nos desviando do foco. E nós estamos dormindo, estamos nos encontrando em grande sono. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 21, 34. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Eu acredito que muitos aqui não têm o coração sobrecarregado com as consequências de orgia. Você já se limpou disso. Nem de embriaguez. Amém? Só que existe uma terceira coisa nesse texto que a gente precisa tomar muito cuidado, que são as preocupações desse mundo. Deixa eu te perguntar, seu coração está sobrecarregado com o quê? O que tem desviado seu foco? Querido, nunca foi tão forte
uma mensagem na igreja de que realmente Jesus está voltando. É incrível a gente pregar isso para cristãos e sentir no olho da pessoa ou um descrédito, ou um medo, tipo, meu Deus, o que vai ser de mim? Porque a gente está tão sobrecarregado, o coração está tão sobrecarregado, você está tão cansado desse mundo, dessa vida, que você adormeceu. Você está dormindo, você está tão preocupado com as coisas dessa terra, você está tão envolvido com as coisas dessa terra que você adormeceu. Você cansou, você está desfalecendo, você está abandonando o foco, você está abandonando a direção, você está abandonando a expectativa, a espera pelo Senhor. Você dormiu. O que tem te feito adormecer? Quais são as desculpas que você tem dado para você para dormir? Quem nunca deu desculpa para poder dormir de tarde? Estou muito cansado, estou com dor no corpo. Não é assim que a gente fala? Ou, por exemplo, você botou o relógio para despertar mais cedo para fazer o exercício. Quem nunca, né? Botou lá mais cedo para fazer o exercício, só que naquela noite aconteceu alguma coisa que te impediu de dormir bem. Aí quando o relógio desperta, você falou assim, não, hoje não. Você botou mais cedo para orar. Vou acordar 1 hora mais cedo para fazer meu devocional. Aí naquele dia, a criança resolve acordar 2, 3 vezes na madrugada. Ou você perde o sono. Gente, é incrível. Acontece comigo. Eu falo assim, amanhã eu vou acordar mais cedo, que eu vou fazer meu devocional de manhã. Amanhã, eu perco o sono. Vem uma dor de cabeça repentina, uma enxaqueca, que eu não consigo abrir o olho no outro dia de manhã. A gente tem desculpas, né? Para dormir. Qual é a sua desculpa para esse sono que você está passando? É o trabalho? É a família? Ah, eu não estudei o suficiente. Ah, eu trabalho muito. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Uma vez eu ouvi um médico falando, gente? Amém. Se fosse 9 horas, tudo bem, né? Mas botaram de relógio para despertar às 8. Eu ouvi um médico falando que ele falou assim, olha, a questão de exercício e cuidado com a saúde não é questão de tempo. Ah, porque as pessoas falam que não tem tempo. Mas não é questão de tempo, é questão de prioridade. Porque o dia que um sujeito ele infartar e ele ouvir que ele precisa cuidar da saúde dele, no dia seguinte ele acorda cedo, faz exercício e começa a cuidar da saúde. Não é assim? Não é questão de tempo, é questão de prioridade. Você não tem tempo para aquilo que você não dá prioridade. Se não é prioridade para você, você não vai fazer e não adianta. E eu quero te perguntar, o que é prioridade hoje na sua vida? Por que você adormeceu? Você está cansado do quê? Você está sobrecarregado com o quê? Muitas vezes a gente se sobrecarrega igual Marta, né? Jesus falou, Marta, você está ansiosa e preocupada com muita coisa, mas poucas delas são necessárias. E às vezes uma só. Às vezes você está cheio, está sobrecarregado, só que você não está notando que você está dormindo. Como é que está seu tempo com Deus? Como é que está a sua devoção a Deus? Como é que está o seu tempo de serviço a Deus? Jesus está voltando, gente. A gente vai ter que prestar conta disso tudo.
Você está dormindo? Está preocupado demais com essa terra? Está preocupado demais com as coisas desse mundo? Está agitado, está ansioso? Está enfadigado? Está correndo demais? Está correndo demais? Está fazendo planos demais? E você dormiu. Você adormeceu. Como que você está? Como está o seu coração? Como está a sua vida? Olhe para você. Analise o seu coração. Talvez você está embriagado desse mundo. Está tão cheio, está tão alimentado. Talvez você não precise nem da metade das coisas que você está correndo atrás. E o mais interessante é que quando a gente quer mais alguma coisa, o tempo aparece, o dinheiro aparece tudo, né? Porque a gente faz acontecer. Mas quando a gente precisa de uma igreja pronta para viver o evangelho, pronta para cumprir o seu propósito, o seu chamado, pronta para realizar, pronta para lutar, a gente tem uma igreja dorminhoca, sonolenta, preguiçosa, achando que vai dar tempo, mas não vai, gente. Aquelas moças, quando elas despertaram, quando alguém gritou, desperta, porque está na hora, é agora, é a hora de despertar, é a hora de sair, é a hora de fazer. 5 eram prudentes. O noivo demorou, né? Então, o óleo que tinha naquela tocha, naquela lamparina, ele estava acabando. 5 eram prudentes e elas tinham óleo reserva. E 5 imprudentes não tinham óleo. O óleo aqui é o símbolo do Espírito Santo. E deixa eu te falar, quando você se despertar, quando você acordar, você vai ter óleo. Quando você se der por si, quando chegar a hora, você vai ter óleo, o Espírito Santo vai estar em você, você vai ter dele, você vai ter essa comprovação, ele está em mim, eu tenho ele, então eu posso me encontrar com ele. Você vai estar pronto realmente ou a sua aparência vai estar pronta? Você vai estar com a roupa, você vai estar no lugar certo, mas será que realmente você tem o que precisa para se encontrar com ele? Porque aquelas mulheres, elas estavam vestidas, elas estavam arrumadas, elas estavam no lugar certo. Elas dormiram, mas 5 delas estavam prontas realmente e outras 5 não. Um grande engano é achar que o fato de nós estarmos dentro da igreja, nós nos chamarmos de discípulos, nós nos chamarmos de cristãos. Olha, eu estou esperando um noivo, glória a Deus por isso. Amém? Todos estamos esperando o noivo. Mas será que todos temos o Espírito Santo? Será que todos temos comunhão com Deus? Será que todos somos conhecidos diante de Deus? Porque quando aquelas loucas, as insensatas, foram sair para procurar, para comprar, e não, quando voltaram, já era tarde demais. O que o noivo falou? Não conheço vocês. É desesperador. Pessoas que estão conosco, pessoas que caminham conosco, e a gente chegar lá naquele dia, no grande dia, e que deu óleo. Que deu selo, que deu a marca, que deu o Espírito Santo, que deu a comunhão com Deus.
É possível passar uma vida inteira aqui dentro. É possível você ter comunhão com os irmãos. É possível você estar aqui, adormecer junto com todo mundo e chegar no final e ainda descobrir, eu não tinha o que precisava. O que eu tive foi aquela experiência do início. Foi aquele óleo que eu recebi no início. Às vezes nós estamos vivendo com a experiência do início, com a experiência do passado, com aquele óleo velho que está lá, que um dia isso acaba. Um dia isso acaba, você dorme, isso vai acabar e você não vai se dar conta que você não está mais entre o grupo que vai com o noivo. Porque você se distraiu. Você se distraiu pelo caminho. Não sei se você já conversou com alguém que já foi crente, já teve uma vida com Deus. Normalmente eles falam assim, mas quando eu orava, acontecia isso. Quando eu falava, acontecia. Eu pregava e isso acontecia. Eu falava e aquilo acontecia. E você pergunta, cadê as experiências de hoje? Cadê a intimidade de hoje? O que Deus te falou hoje? O que Deus te falou essa semana? O que Deus está falando com você? Muitas vezes eu chego para um discipulado e eu falo assim, e aí? O que Deus está trabalhando com você? Não está no gibi o tanto de gente que gagueja. Que fica assim, oi? Como assim? Pergunta, como assim? Assim, o que Deus está falando? Onde Deus está trabalhando? Porque não adianta eu chegar no discipulado e falar para o discípulo, olha, desperta. Você está adormecido. Se o discípulo está naquela soneca, já tentou acordar alguém assim? Lá em casa, eu que sou assim. Quando eu demoro a pegar no sono, tenho muita dificuldade para dormir. Mas eu durmo. E quando eu durmo, não me tira de lá, não. E é difícil, né? Me fazer voltar. Aí a pessoa vai me chamando, e com muita dificuldade eu vou saindo, né? Tem gente que não, né? Que já acorda pronto. O pastor é mais assim, né? Ele acorda e vai embora. Eu demoro. E processando um pouco o mundo. Já tentou acordar alguém que é difícil de dormir, de acordar? A pessoa não quer acordar. A pessoa não tem nada dentro dela, não está sendo formado nada. Não está sendo construído, às vezes não tem nem alicerce ali, você está querendo construir alguma coisa dentro do indivíduo que não colabora. Aí você fala, tem que orar. Mas a pessoa não tem mais óleo. Ela está dormindo e ainda está enganada. Está vivendo nas experiências do passado. Está vivendo naquilo que o Espírito Santo falou com ela 10 anos atrás. Nossa, porque 10 anos atrás eu tive uma experiência assim. Porque na minha juventude eu orava, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu jejuava. E agora, gente? Não porque eu fiz um jejum. Já conversou com alguém assim? Eu fiz um jejum, tal. Pergunta, faz quanto tempo isso? Mostra as práticas de hoje. Mostra o que está acontecendo hoje. Nós estamos dormindo. Ainda tem uma pior categoria dos dormentes, aqueles que se enganaram e não percebeu que o óleo acabou. Não percebeu que o Espírito não está mais contigo, que a presença do Senhor não está mais na sua vida, que você não é mais dele, que ele se foi e você ficou só. E vai chegar, querido, uma hora que quando você se despertar, vai ser tarde demais. Não vai dar mais tempo para sair, para comprar óleo, para ir atrás do óleo. Não vai dar mais tempo. Aquelas mulheres, elas perceberam, nosso óleo vai acabar. Eu não tenho condições de me encontrar com ele. Pedi um pouco, né? Coloca a mão na minha cabeça, pastor. Ora por mim. Ora pela minha família. Ora, peça a Deus por mim. Querido, tem hora que não dá mais, não.
Não tem mais mediador. Não tem como ir. É algo que você precisa ter. Algo que precisa estar firmado e consolidado dentro de você. E se você precisar sair para correr atrás, não, mas eu vou jejuar agora, eu vou orar agora, eu vou buscar a Deus agora, você não terá mais tempo. Não vai dar mais tempo para procurar. Não vai ter mais tempo para comprar óleo. É interessante que tinha como comprar. É algo que você precisa conquistar. A presença do Espírito Santo na sua vida. Ele está disponível, mas você precisa pagar o preço para tê-lo. Não ache que por você estar aqui dentro, por você estar reunido conosco, o que está acontecendo na nossa vida vai atingir você, te encher. Pode até te influenciar, mas nós não compartilharemos o nosso óleo com você. Não tem como. É algo que você obtém do Senhor unicamente. Efésios 5:14. Por isso que se diz: desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivam. Não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito. Amém? Interessante, apesar de que a parábola diz que as 10 dormiram, a Bíblia não incentiva o sono. Apesar de nós termos uma parábola onde todos dormiram, as 10 dormiram, que tinha gente acordada, porque senão quem gritou, né? Então, eu sou aquele que está gritando. Tem mais gente gritando. O noivo está vindo, hein? Só que despertem antes, né? Estou aqui. Despertem vocês que dormem. Desperta, porque vai chegar a hora de que não vai dar mais tempo. Principalmente vocês que são insensatos. Vai chegar uma hora que não vai ter mais tempo. Chega uma hora que o óleo acaba. Chega uma hora que o tempo vai. Precisamos aproveitar bem o tempo. Nosso tempo aqui nessa terra, querido, passa. Você já parou para imaginar quanto que você investe da sua vida na eternidade? E quanto você investe nessa terra? Quanto que você investe, às vezes, numa promoção? Quanto que você investe para ter? E às vezes, não estou falando de família, não, porque na sua família eu sei que você investe também pouco. Eu sei que você também gasta pouco tempo com a família. A gente gasta muito tempo para ter. E quanto tempo você investe na eternidade? O que levou Paulo a dizer: eu gastarei e me deixarei gastar pela causa do Evangelho. Querido, você tem se deixado gastar por tanta coisa fútil. Às vezes a gente se gasta por uma série na Netflix. Estou mentindo? Quem nunca maratonou uma série num dia de folga? Nas férias, né? Vou botar as séries em dia. A gente se deixa gastar por coisas vãs. Coisas poucas. Outras mais importantes.
Mas a gente se deixa gastar muito. E o que levou Paulo a dizer, eu me gastarei e deixarei gastar. Você tem se gastado? Você tem se permitido queimar pelo Senhor? Quem é a razão realmente da sua existência? Qual é o foco realmente da sua vida? Será que você não já adormeceu há muito tempo? Será que você não está dormindo confortável? Está descansando? Precisamos aproveitar o nosso tempo, porque os dias são maus. E Ele vem. O Senhor Jesus diz que Ele vem como um ladrão. Não se sabe a hora, nem o momento. Ele virá de repente. Será que Ele te pegará de surpresa? Será que você vai estar pronto? 1 Tessalonicenses 5, versículo 1. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz. E de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça, da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Amém? Eu achei interessante que de um tempo para cá, não sei se vocês ouviu alguma coisa parecida, só que quando começou a guerra lá da Rússia com a Ucrânia, apareceu muitos pastores, né? Pareceu um povo falando, nossa, Jesus está voltando, né? Coronavírus, Jesus está voltando. Guerra, Jesus está voltando. Aí, apareceu uns pastores falando assim, gente, fiquem calmos. Jesus falou, quando vocês ouvirem guerra, rumores de guerra, isso, aquilo, ainda não é o fim. Então fiquem, Jesus não está voltando não, porque não é o fim. Aí eu fiquei assim, uai. Só que tem um versículo seguinte, né, que Jesus fala assim, é só o princípio das dores. Não é o fim mesmo, não. É o começo das dores. Eu não tive parto normal, não, mas quem teve sabe que não é assim, né? Você sente uma contração única e a criança nasce. Você vai sentindo, né? Começa a dar umas dores. Eu com o Felipe, eu já estava sentindo, né? Já estava tendo contração uns 3 dias antes. Então dava aquela dorzinha assim, e eu quietinho no meu canto, né? Aí o pastor, doutor, ela está sentindo dor. Aí eu, ai meu Deus, aí, vamos ver. Aí o médico, ela vai nascer hoje. De hoje ela não passa. Por quê? Você vai sentindo, vai dando sinais, não é assim? Quem já teve normal, assim, não é assim de uma hora para outra, né? Cadê a Michelle? Não é, Michelle? A gente ficou com a Michelle uns 2 dias antes. Corre para lá, corre para cá, corre para lá. Falei, meu Deus, essa criança não nasce não. Aí, não, ainda não rompeu. Aí volta para os pais, não rompeu. Não rompeu. Aí a gente chegou lá na Michelle a última vez, ela toda suada. Falei, agora rompeu. Vamos correndo, porque agora tá nascendo. Então, assim, não é de uma vez, mas é o princípio das dores, né, gente? E a igreja está confortável. Não, eu ouvi, estava numa roda de crentes conversando, e eu estou só ouvindo a conversa. Não, Jesus não vai voltar agora, não. Porque Jesus falou que
quando acontecer isso, guerra, rumores de guerra, ainda não é o fim. Jesus vai demorar muito para voltar. Aí eu, tá bom. Então tá, né? Mas a minha Bíblia diz no versículo seguinte a esse, que esse é só o princípio das dores. Essas coisas, elas são para te alertar, para não te pegar de surpresa. Uma mulher que está grávida e está esperando um parto normal, ela não sabe exatamente o dia do parto, mas ela sabe que em 9 meses nasce e sabe que vai nascer. Não sabe? Ou não? Você acha que essa criança vai ficar aí o resto da vida? Tem hora que dá vontade, né? Não deixa sair, não. Aí tem hora que você pensa assim, não aguento mais. Tem que sair. Você sabe que aquela criança vai nascer. Antigamente, a Anice ia visitar os pais lá no norte e não tinha como avisar, estou chegando. Né, Anice? Você chegava lá. Você mandava um recado. Tô indo, hein? Não sei que dia, mas eu vou. Aí o pai dela ficava esperando. Ele estava esperando, porque a Anice falou que ia. É assim com a gente sabe que ele vem, sabe que está vindo. E pelos sinais a gente começa a... tá parecendo que está chegando. Só que tem um povo que está dormindo, gente. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar à luz do céu profundo. Acho que essa declaração sobre nós brasileiros foi o que aconteceu, né? Que é o povo acomodado. Você está aí descansando. Jesus vai vir agora não guerra. Não é nada não, pô. Não vai acontecer nada não. Você está dormindo, tá? Aí vai alguém gritar, olha o noivo. Aí você... acabou o óleo. Você dormiu tempo demais. Dormiu muito tempo. Engoliu barriga há muito tempo. O noivo voltou e você não estava preparado. Lucas 12, 35. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo Senhor ao voltar ele da festa de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Amém? Nós vemos aqui que 3 coisas são necessárias. Nós precisamos estar alertas, sem distrações. Precisamos tirar as distrações. Precisamos focar no nosso objetivo. Nosso rei está voltando. Ele vem. Ele virá. Precisamos alinhar a nossa expectativa. Nosso Senhor virá. E virá quando menos esperarmos. Quando tiver tudo bem, quando tiver tudo em paz, virá sobre nós repentina destruição e o Senhor virá. Nós precisamos estar prontos, preparados. O texto fala de cingidos. Você sabe o que é cingir? Naquele tempo os homens andavam com vestidos até o pé, né? E para eles andarem rápido, para eles correrem, fazerem alguma coisa, eles amarravam
aquele vestido para eles poderem ter movimento, para eles poderem fazer o seu movimento mais rápido, terem mais mobilidade, né? Então, é a figura exatamente de quem está pronto. Está pronto para sair. Está pronto para partir. Está na hora. Eu estou esperando. Então, a minha roupa, a minha postura é de quem está pronto para correr. Quem está pronto para partir, para andar, para ter movimento, para estar leve, para estar livre. Amém? Nós precisamos nos livrar dos pesos, das distrações, daquilo que nos atrasam. Tem muita coisa que está te atrasando. Tem muita coisa que está te deixando para trás, que está te deixando lerdo, que está te deixando devagar. Preste atenção. Em breve, ele virá. E eu quero te perguntar, você está pronto? Você está preparado para ouvir o chamado do Senhor? Para ouvir a voz dele? Você está pronto? Como você está? Qual é a sua postura? Ou você está distraído? Ou você está aquém do que está acontecendo? Ou você está dormindo? Desperta. Desperta do sono. Precisamos nos acordar. Precisamos estar atentos. Precisamos estar prontos para sair. E precisamos estar com as nossas tochas, com as nossas lamparinas acesas e cheias de óleo. Chega de uma igreja distraída. Chega de uma igreja apática. Chega de uma igreja vazia do poder do Senhor. Chega de vivermos uma vida aquém da presença de Deus. O tempo está passando. As oportunidades estão passando. A sua vida está passando. O seu tempo está acabando. E como que é que você está aproveitando o seu tempo? Como é que você está aproveitando a sua vida? Chega de desculpas. Chega de justificativas. Nós precisamos estar focados, olhando para o nosso alvo, olhando para a eternidade. A igreja, ela parou de esperar o Senhor, de ansiar o Senhor, de desejar o Senhor. A gente está preocupado com a nossa vida, com o nosso futuro aqui nessa terra. A gente está distraído com a nossa vida aqui nessa terra, quando na verdade nossos olhos deviam estar nele. O céu passou a ser um conto para nós. A eternidade passou a ser uma história que a gente conta para as crianças dormirem. Nós estamos preocupados. Nós falamos com cristãos da volta de Cristo. Nós falamos com pessoas da mesma fé da volta de Cristo. E elas duvidam, elas sentem medo. Elas têm medo de se encontrar com o Senhor. Por quê? Por que você tem medo? Por que você não tem desejo? Se a gente fala, ai, Jesus podia voltar hoje, o que passa a primeira coisa na sua cabeça? Ai, mas eu ainda... Ai, meu Deus. Normalmente é medo, né? Ó, Jesus está voltando. Aí você fica assim. Você está pronto? Você está pronto para se encontrar com Ele? Para prestar conta da sua vida e das suas obras? Que dedicação você tem dado ao Senhor? Não deveria ser, gente, histórias para testemunho no nosso meio de pessoas que largaram tudo por Jesus. Não deveria ser exceções. Deveria ser normal. Você falar para pessoas que elas precisam deixar a vida, que elas precisam abandonar o seu eu, abandonar a sua vida, abandonar os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos para viver a vida de Deus. Que isso? Parece que a gente está ofendendo as pessoas.
Parece que a gente quer, sei lá, o seu mal. Na verdade, a gente só quer que o seu eu morra. Só isso. Que você entenda que, de fato, não é mais você quem vive, mas Cristo é que vive em você. Mas o grande problema é que nós estamos ensinando, nós estamos falando, nós estamos gritando e vocês estão dormindo. Chega na segunda-feira, vocês não lembram. Chega no grupo pequeno, vocês não sabem do que foi ministrado. Nada do que foi dito aqui, nada do que foi falado aqui, vocês tentaram colocar em prática porque vocês estão dormindo. Cuidado. Pode chegar uma hora que não dê mais tempo de despertar e ir atrás do noivo. Não durmam. Você que está acordado, cuidado. Porque o cansaço dessa vida pode te fazer querer cochilar e dormir. Cuidado com as preocupações. Cuidado. Porque isso pode pesar sobre você. E você pode cochilar. Sejam sóbrios e vigilantes. Estejam atentos. Estejam preparados. Cingidos e com as lamparinas acesas. Amém?